pedido de uma aluna, eu vou gravar uma aulinha rápida de 5 minutos sobre a Era Vargas. Você que está aí, que vai assistir esse vídeo, espero que te ajude aí no Enem, obviamente te ajude também nos outros vestibulares. Getúlio Vargas, a origem histórica de Getúlio está ligada ainda à República Velha, ao domínio das elites agrárias brasileiras na política, daquilo que nós chamávamos de República das Oligarquias. Portanto, Vargas vai chegar ao poder em 1930, num processo que alguns consideram revolucionário, outros não, porque na verdade o forte conservadorismo de Vargas representava ainda essa forma como as elites agrárias controlavam a política brasileira, né, com voto de cabresto, com currais eleitorais. Então esse traço conservador de Getúlio Vargas ainda vai permanecer vivo. No entanto, o Brasil na década de 30 sofria aí um processo de modernização econômica, né, de transição para uma economia industrializada. Isso obviamente, essa dupla, né, presença de um lado de uma política conservadora, enquanto que de outro você tinha anseios da classe média urbana, do empresariado industrial, por novas formas de governança. Isso colocou Getúlio Vargas numa encruzilhada um pouco, né? É isso que aconteceu ali entre 30 e 34 um pouco. Uma radicalização um pouquinho de um lado, ideológica vinha acontecendo. De um lado, as tendências, vamos chamar de mais autoritárias, de estados mais autoritários, como aconteceu aí com o movimento que vinha já do movimento tenentista, né? E acabou resultando aí numa forte manifestação fascista, o integralismo. De outro, você tinha essas ambições democráticas, e de outro ainda as elites agrárias querendo manter o controle do Estado. De uma certa forma, então, essas tensões facilitaram aquilo que nós chamamos de um certo isolamento de Getúlio Vargas em relação a todas essas classes, e esse certo isolamento facilitou um pouco o caminho para um regime mais autoritário, mais personalista. As ideias fascistas totalitárias nesses anos 30 estavam em ascensão, principalmente na Europa, mas não exclusivamente na Europa. Por isso ele também se aproveita dessa tendência nacionalista, autoritária, que vinha aí, como eu disse, em crescimento. De outro lado, você tinha já grupos organizados, que nós podemos chamar de grupos de esquerda, que também pressionavam por reformas mais radicais na sociedade brasileira, na economia brasileira, e Getúlio se aproveita de uma certa forma disso para poder chegar ao poder e implantar um modelo de Estado autoritário que nós costumamos chamar de Estado Novo. Durante os 4 primeiros anos de 30 a 34, nós chamamos de governo provisório. Esse governo provisório foi marcado por um caminho democrático. Nesse instante tem importância a inserção, a introdução do voto feminino na Constituição Brasileira de 1934. Eu destacaria a presença dessa ideia, portanto, de um voto secreto universal. Ficavam excluídos ainda aí os analfabetos. Nós tivemos em 32 a Revolução Constitucionalista em São Paulo, um movimento separatista de interesses dessa elite cafeeira paulista, que foi habilmente controlado por Getúlio. De 34 a 37, esse caminho autoritário se abria, porque de um lado você tinha aí o Partido Comunista Brasileiro, com uma iniciativa ali em 35 da Intentona Comunista, e Getúlio, aproveitando-se inclusive desse radicalismo, fortalece as suas tendências centralistas e consegue desfechar o golpe do Estado Novo em 1937. De 37 a 45 vem o famoso Estado Novo no Brasil, uma ditadura extremamente ligada à imagem de Getúlio. Esse Estado Novo usou de todos os recursos possíveis para preservar a figura do chefe de Estado, um personalismo muito forte, né, um culto à personalidade do líder, estimulado por inúmeros órgãos do governo, ligados à educação, ligados a mídias, né, a construção de uma imagem de Getúlio Vargas. De outro, a repressão mesmo, policial, o controle dos partidos, na verdade a abolição dos partidos durante esse regime, né, do próprio funcionamento da República que tinha sido inaugurada em 34,
E essa ditadura então ficou cristalizada na Constituição polaca, uma Constituição extremamente autoritária, inspirada em ideias fascistas, e que permitiu Getúlio Vargas governar até aproximadamente 40-41 sem nenhuma dificuldade. O declínio desse Estado Novo se dá no contexto da Segunda Guerra Mundial, em que o fascismo começa a perder espaço para os países aliados, e isso vai resultar num desgaste crescente, e Getúlio habilmente foi tentando preservar um pouco o seu poder até 45. Esse período de 30 a 45 é caracterizado como um período populista, um fenômeno circunscrito talvez um pouco mais à América Latina, em que essa industrialização, essa modernização econômica tardia, com a ausência de liberdades democráticas, de uma cultura democrática, com a ascensão de fascismo de um lado, propostas socialistas de outro, permitiu a alguns líderes conservadores manterem o poder e governarem em favor, na verdade, da preservação dos interesses tanto dessas elites agrárias como mais modernamente aí as elites empresariais, um empresariado industrial, podemos dizer dessa forma. Então é um paradoxo um pouco, um país que veio de uma herança agrária, ao mesmo tempo com a ascensão de uma classe média urbana, do setor operariado, do setor de operários urbanos, o operariado urbano, tendo à frente ainda um líder conservador que apelou aí para um discurso nacionalista, para um discurso personalista, para uma estratégia de governo personalista, ao mesmo tempo, de uma certa forma, conter essas reivindicações mais à esquerda e, de outro, preservar aí o conjunto de interesses de algumas elites brasileiras. Então, isso é o que nós chamamos de populismo, e é isso que marca não só o governo de Getúlio até 45, como vai marcar a história brasileira, a história política brasileira, de 45, eu diria, até, em parte, o final da década de 80. Então, acho que a pedidos aí de uma revisão rápida de uma aluna aí que está prestando, iniciando seu período de vestibulares, essa maratona, tá aí um breve esqueminha aí do período Vargas para vocês. Tchau.